Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Hoje eu quero usar esse pequeno versículo aqui no livro de Provérbios, onde fala que o justo ele tropeça, onde diz claramente que o justo tropeça e não é uma só vez. Eu quero convidar você que está me ouvindo a uma reflexão, a uma meditação e a receber da parte de Deus um ânimo para que você possa entender que nós todos erramos. Muitas das vezes nós passamos por situações e tomamos decisões erradas, tropeçamos e quando nós vemos as consequências, nós nos sentimos maus. E muitas vezes o inimigo de nossas almas usa isso para nos oprimir, nos fazendo sentir culpa. Quantas vezes nós ficamos debaixo de um jugo de culpa, como se nós não pudéssemos nunca mais reverter essa situação. E o inimigo é tão astuto que ele faz a gente acreditar que nunca mais nós vamos nos levantar. Ele faz a gente acreditar que não há esperança para nós. Mas hoje essa mensagem, ela tem um cunho de convidar você a meditar um pouquinho sobre você, sua própria vida, para que você entenda que você não é as suas escolhas certas ou erradas, mas você é quem Deus te chamou para ser. Perceba que nesse contexto que eu acabei de ler está escrito claramente, ainda que o justo tropece 7 vezes. O que Deus está nos dizendo? Ainda que aquele que eu justifiquei, aquele que está debaixo da minha asa, aquele que eu chamo de filho, ainda que ele erre, que ele tropece, ainda assim, ele voltará a se levantar. E por que voltará a se levantar, meu irmão e minha irmã? Porque a palavra, ela diz, as escrituras estão registradas que Deus o ajudará. Está escrito claramente, eu o ajudarei, eu o levantarei, eu o guiarei pelo melhor caminho, eu o salvarei, eu o protegerei. Quantas afirmações de amor e cuidado de um pai zeloso há para aquele que é justo. Porém, no mesmo versículo diz, mas uma só calamidade é o suficiente para derrubar o perverso, ou seja, aquele que não está com Deus, aquele que não professa fé em Jesus, aquele que muitas das vezes se sente autossuficiente sem necessitar da ajuda de Deus. Infelizmente, ainda somos cercados por pessoas que são assim. Pessoas que acreditam que pela própria força podem caminhar e tomar suas próprias decisões. Porém, infelizmente, essas pessoas muitas das vezes são destruídas por suas próprias escolhas. Mas hoje, eu vim aqui para falar com você. Você que foi justificado por Jesus, para que você não permita mais que o inimigo de nossas almas, ele fale ao seu coração, fazendo você se sentir culpado. Olha, existe um recomeço para cada um de nós. E eu não estou fugindo do contexto, não. Eu só estou querendo dizer a você, olha, não importa se você tropeçou mais uma vez. O que importa é o que você vai fazer agora. Você vai continuar prostrado, acreditando na voz maligna que diz a você que você não vai mais se levantar? Ou você vai crer na palavra viva do Senhor que diz claramente, ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar? Meu irmão e minha irmã, olha, eu preciso que você que está me ouvindo entenda uma coisa. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Às vezes nós estamos fracos, estamos desesperançados, estamos encurralados em situações que nós não sabemos como resolver. Mas quando nós temos Jesus, é incrível como Ele se move ao nosso favor. Eu não estou falando como alguém religioso, escuta isso que eu vou te falar. Eu estou falando como uma pessoa espiritual que se relaciona com um Deus vivo. Quando nós falamos Deus vivo, nós estamos falando de um ser que se move ao nosso favor, que fala conosco,
conosco, que age, interfere, intercede, que age ao nosso favor. Presta atenção no que eu estou te falando, porque às vezes você até professa fé em Jesus, você até crê, mas você tem dificuldade de compreender como ele age ao seu favor. Então eu quero dizer a você que mesmo que você caia, Jesus ele faz exatamente aquilo que ele fez com Pedro no barco, lembra? Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas. Jesus estava vindo, Pedro olhou, duvidou, teve medo, mas quando Jesus disse que era ele, Pedro disse: então me mande ir ter com o Senhor. E Jesus o chamou para caminhar sobre as águas. E quando Pedro resolveu caminhar sobre as águas, escuta isso, porque essa ideia de caminhar sobre as águas, ela é como se fosse uma metáfora. Quando Jesus te chama a caminhar pela fé, quando ele te convida a ir olhando apenas para ele, Pedro foi. Pedro começou a andar sobre as águas. Enquanto ele só olhava para Jesus, ele caminhou, ele deu passos firmes, sem ao menos imaginar que a água poderia afundá-lo, porque ele só olhava para Jesus. Mas de repente Pedro olhou para o cenário, para a tempestade, e aí o que aconteceu com Pedro? Pedro afundou. Pedro foi como um justo que às vezes tropeça, que tropeça na própria dúvida, no próprio medo, na incredulidade, que tropeça no cenário difícil, que tropeça nas ciladas do maligno, que cai sobre muitas das vezes pecados e fraquezas que ainda não foram superados. Mas aí o que Jesus fez? Jesus deixou Pedro afundar? Não. Jesus estendeu as mãos e segurou Pedro e levantou Pedro e mostrou para ele que mesmo quando ele vacila, mesmo quando ele tropeça, mesmo quando ele para de olhar para Jesus, mesmo quando ele só olha para a tempestade, Jesus está lá para socorrê-lo. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo hoje, ainda que o justo tropece 7 vezes, ele voltará a se levantar. Para que você entenda, você que está me ouvindo, que não importa o que aconteça, não importa o seu cenário, não importa o que fizeram, o que disseram, não importa se o que você queria não deu certo, não importa se você não tem o recurso suficiente, não importa se as circunstâncias estão difíceis, não importa nem se o seu ânimo não está fortalecido, porque essa é uma parte muito difícil. Às vezes nós estamos tão fracos na fé, estamos tão desanimados, estamos desmotivados, desesperançosos, e fica muito mais difícil a gente olhar para a situação, porque, olha, eu não sei se você que está me ouvindo já sentiu isso, mas eu vou dizer algo para vocês que eu já senti. Sabe quando você comete o mesmo erro? De novo, você vai e faz aquilo que não deveria ter feito mais uma vez, e aí você olha para você mesmo e você mesmo se decepciona com você, e aí você diz assim: caramba, poxa, será que vale mesmo a pena insistir? Porque olha, eu não consigo mudar, eu não consigo me transformar, eu não consigo, olha, meu irmão e minha irmã, isso é muito difícil. Não é fácil, mas quando nós temos Jesus, nós somos justificados, e como justos, ainda que tropecemos 7 vezes, o Senhor estende sua mão e nos faz levantar. Meu convite hoje a você que está ouvindo é que você possa entender que essa mensagem não chegou até você por acaso. Ainda que você tropece, e às vezes essa metáfora, às vezes essa expressão que eu estou te dizendo é apenas uma dúvida. Às vezes você não cometeu um pecado, não errou efetivamente, mas você duvidou de algo que Deus pode fazer na sua vida. E isso é sim tropeçar, porque muitas das vezes nós potencializamos a falta de fé, a incredulidade, a dúvida, o medo. E eu já falei sobre essa mensagem, mas o que eu estou dizendo a você que está me ouvindo é o seguinte: às vezes nós tropeçamos, mas não importa o quanto nós somos pecadores e falhos, nós temos Jesus, e quando temos Jesus, Ele nos levanta. Então que você que está me ouvindo entenda que o principal motivo de você se levantar é saber que tem um Deus vivo que vê você, e que porque Ele te vê e vê o seu coração e sabe do que você precisa, Ele me trouxe aqui para dizer a você: ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Então que você possa entender que essa mensagem ela é para você. Não importa o que está acontecendo agora, o Senhor vai te levantar, Ele vai te fortalecer, Ele vai organizar aquilo que está fora do lugar, e você será surpreendido quando sentir que Deus está te fortalecendo. Eu não estou falando isso a título de causar em você uma esperança momentânea ou uma empolgação passageira. Eu estou querendo plantar no seu coração uma semente que não possa ser arrancada nem mesmo quando o inimigo vir acertar a sua mente. Está me ouvindo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer a você agora? Vai ter um momento, depois dessa mensagem,
Talvez não seja só um, sejam alguns, porque infelizmente nosso inimigo ele insiste que ele vai querer colocar na sua mente dúvida. Ele vai querer fazer você acreditar que você está caído e não vai se levantar. Vai fazer você acreditar que esse tropeção dessa vez não tem mais volta. Mas eu quero dizer a você que está escrito na palavra viva, naquela que é viva e que permanecerá por toda a eternidade. Ela diz claramente ainda que um justo tropece 7 vezes, ele voltará a se levantar. Então que você entenda que nós estamos falando de você, mesmo que esteja caído ou prostrado por alguma situação, você se levantará, porque Jesus é na sua vida e porque Ele me trouxe aqui nesse momento para te levantar através dessas palavras, para que você possa blindar a sua mente, não acreditar mais na voz maligna que quer fazer você acreditar através de pensamentos negativos, que você permanecerá da mesma forma. Neutralize agora esses pensamentos negativos, crendo nessas palavras, botando a sua fé dentro disso. Se for necessário, escreva num papel, coloque à sua frente. Provérbios 24:16, ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. E leia isso para você mesmo, até que a sua mente tome isso como verdade e não permita mais que o inimigo te sete. E que a partir desse momento você possa dar esperança a novas coisas que Deus fará em sua vida. Escuta, meu irmão e minha irmã. Eu quero finalizar essa mensagem orando pela sua vida, mas eu não quero que você permaneça da mesma forma. Se for necessário, ouça essa mensagem novamente. Se for necessário, faça anotações, mas não permaneça prostrado e prostrada. Creia na palavra do Senhor, porque mesmo quando nós falhamos, Ele é fiel para nos ajudar e para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Ele cuida, Ele protege, Ele ajuda, Ele fortalece, Ele faz tudo por amor e por amor a nós e por amor a você. Ele trouxe essa mensagem para que você se levante. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Quero pedir ao Senhor que faça uma limpeza espiritual, assoprando para longe toda e qualquer opressão maligna. Senhor, se o inimigo está querendo colocar dúvidas nesse coração, se está querendo potencializar a incredulidade, se está querendo fazer com que essa pessoa fique prostrada, Senhor, assopra para longe toda energia maligna. E comece a encher esse coração de fé, esperança, entusiasmo. Coloque nessa pessoa um sentimento de ousadia, onde ela busque encontrar através da vida espiritual e da comunhão um levantar, Senhor, que essa pessoa possa se levantar, que essa pessoa possa viver algo novo, que ela possa ser fortalecida para não tropeçar mais, que o Senhor possa mostrar a ela, se manifestando a direção certa para que ela não tropece mais, mas para que ela seja guiada pelo Teu Santo Espírito, que essa oração não seja, Senhor, uma simples oração, mas que seja uma semente que frutificará, que brotará grandes frutos sobre essa vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.